Olá, Olá, Davidson! Quanto tempo, hein, meu quanto amigo? tempo, Bruna? Nossa, desde quando? Daquele congresso em Assunção, né? No latino-americano, né? É verdade, tem bastante tempo, né? Nossa, meu Bastante Deus, tempo. quanto tempo a Você tá me gente não ouvindo se bem? encontra. Tô ouvindo bem. Você tá me escutando? Tá tranquilo? Tô. A Ai, que luz tá bom. boa. Tá ótimo, show de Deixa eu só, bola. deixa eu só clarear um pouquinho aqui. Boa noite, Jana. Minha irmã entrando aí, a família em peso. Janaína, boa noite. Minha família também tá entrando aqui, tá? Ah, bom demais, né? Daqui a pouco minha É. mãe tá entrando aí na live também. Ah, é? Que bom. Que bacana, né? Como é que tá por aí? Tá muito quente? Ah, mais ou menos, viu? Chega à noite aqui, fica um frio, que eu tô falando de São Paulo, tá, gente? Né? O Davidson tá Uhum. falando do Rio de Janeiro, só que eu falo do interior, de Guaratinguetá. E aqui fica bem frio à noite, mas durante o dia aquele sol, né? Mari, Desirê, Camila. Ludmila, tudo bem, Ludmila? Ah, que legal, muito bom ver esses Legal, amigos aí, legal. colegas da área, colegas de outras Verdade. especialidades, da enfermagem, Elaine. Que legal, que bacana. A gente está dando um Poxa, acho que tempinho aqui, né, para esperar a galera entrar, tá bom? Que aí a gente já começa é a isso falar um aí. pouquinho aqui. Esse tema tão importante, né, que todo mundo pergunta tanto, é nosso dia a dia de consultório, né? Um beijo, Desirê. Ai, ai. Tentando fixar o tema aqui. Ah, beleza, legal. Marciara, a Lu dando boa noite. É que eu não consegui fixar ainda agora vai. Conseguiu aí? Aí, Fixou. legal. Show de bola. Dá mais um tempinho, aí a gente já começa aqui a Isso, mais live. 5 minutinhos. A gente fala um pouquinho sobre o tema. Mas e aí, Davidson? Trabalhando muito? Menos, né? Menos, Menos, né? né? É, esse Menos período a agora, gente né? está Esse período a gente tendo teve que dar uma aqui. reduzida, né? É verdade. Não tem. A gente toma os cuidados, né? Mas realmente é difícil. A gente entende, né? Para as pessoas saírem, mesmo para Sim, consulta médica, a gente vê que tem uma grande preocupação. Não é por menos, né? Mas é sem importante a gente dúvida. continuar com os cuidados, né? É, quem puder E ficar a em casa, gente. né, é importante. É. E você, como é que tá aí? Como é que são os trabalhos? É, aqui no consultório eu reduzi um pouco, mudei algumas questões de logística, né, de horário, né, respeitando todas as normativas aí do Ministério da Saúde, atendendo mais espaçado, para não ter essa questão de um paciente junto com outro na sala de espera, né, para a gente evitar ao máximo aí o risco de, né, de exposição, principalmente as crianças, né, os bebês, os recém-nascidos, né. É, A gente teve que mudar algumas coisinhas. sim, Aí acabou diminuindo um pouco aqui, né, a minha rotina. Mas nós estamos aqui na linha de frente, né? Nos é, plantões, isso é trabalhando, né? verdade. E vamos que vamos. Vamos deixar Mas tá mais um bom. minutinho aí a gente já começa. Tá, Perfeito, tá Bruno? ótimo. É, Excelente, joia. Oi, Pri! Turminha boa entrando aí, galera legal. que legal, bem legal aí. Obrigada, Pri. Obrigada, Ari. Vocês não valem, não. Amiga, esses elogios de amigas assim não valem, não. Ah, legal. Oi, Ellen, saudade. Aline saiu ainda há pouco, minha secretária, saiu ainda há pouco daqui. É, que bacana. Que bacana. Não tô conseguindo ver todo mundo, não. Cadu, tudo bem, Cadu? Ana Bia- Paula, nutricionista, minha parceira de trabalho. Bianca, Eliane, nossa, Eliane faz um trabalho incrível. Eu conheci, foi no curso da Ariana no ano passado, muito bom. Foi novembro, FAMP, Bem muito legal, bem bacana. legal. Nossa, ela é nota 1000. Legal. Muito bom. Acho que dá pra gente já ir Muito bom. começando, né? Vamos começando aos pouquinhos, né, Isso, Davis? A gente vai se isso. apresentando. Eu Vamos vou, então, nessa. gente, pessoal, eu vou desativar aqui os comentários, tá?
E no final a gente volta, tá? Nos 10 últimos minutos a gente volta para a abertura de perguntas. A Isso. Glauce, legal. Tá ok, gente? Eu vou desativar então, para poder ver melhor a Bruna também. Só um minutinho, peraí. É que são muitas perguntas, o tema é muito extenso. E aí a gente já separou as perguntas principais, o que foi chegando para a gente via direct, né, Davidson? E a gente Exatamente, separou isso mesmo. aqui, eu acho que vai ser bem legal a discussão, tá bom? Isso aí. Então, gente, a gente vai se apresentar agora. Boa noite para todos. Meu nome é Davidson Tavares. Eu ajudo as pessoas a terem melhor qualidade de vida através da consciência sobre o seu corpo e as reações diante da vida. Sou alergista, imunologista e homeopata de adultos e crianças. E agora você, Bruna. Eu sou a Bruna Guaitolini, eu falo de Guaratinguetá, São Paulo, interior de São Paulo. Eu sou pediatra, trato doenças alérgicas e imunológicas aqui no meu consultório. Quero aproveitar também para falar, agradecer, e tenho um carinho muito grande pelo Davidson, foi meu preceptor, meu staff nos tempos de residência, aprendi muito, e é muito bacana essa troca que a gente tem até hoje, Muito né, Davidson? bacana. É isso Aprendi mesmo. muito, assim, muito do que eu vejo, assim, é interessante que muito do que a gente traz para a nossa prática, para o nosso dia a dia, vem muito do que a gente aprende mesmo, né? O Davidson foi um grande professor, ele, a Priscila, né, uma turminha aí, eu só tenho que agradecer. Obrigado. Você é excelente aluna e agora é formada seguindo os caminhos, né? Em breve já alergista, né? Isso aí. Tá aí. Parabéns. Parabéns pelas suas escolhas e pelo seu caminho. Eu tô falando então do Rio de Janeiro, tá, gente? O tema é: meu filho tem imunidade baixa? E eu vou começar falando com vocês. Imunidade a gente pensa sempre em defesa, né? Então, né, Bruno? Então eu vou dar um exemplo, usar uma metáfora, vou falar de um exemplo de um quartel. Vamos imaginar um quartel, né, pensando em defesa. Você pode imaginar outra coisa, um banco, enfim. Mas eu vou usar a ideia do quartel que fica mais fácil de compreender. Não sei se vocês já foram em algum quartel, visitaram alguém, tem algum parente. Enfim, o quartel tem uma estrutura, né, tem um muro, e nesse muro tem vários soldados espalhados, né, vigiando esse quartel. Né? Para você entrar no quartel, existe uma identificação, você entra pela porta, um soldado, normalmente é um soldado que fica na porta, ele olha seu documento e verifica, né? Se não se não coincide com o documento, ele pede para você voltar. Dentro do quartel, né, temos casas de máquina, temos refeitórios, existem refeitórios, e existe uma hierarquia, né, dentro dessa hierarquia militar, né? Existe o cabo, o soldado, o sargento, o tenente, capitão, major, enfim, isso dentro do exército. Tenente coronel, coronel, general. E isso dentro do exército. A marinha muda, né? A aeronáutica eu não sei dizer se é a mesma coisa. Então, esse quartel é composto de um muro, né? Um muro de soldados que trabalham ali dentro. E aí eu vou falar das primeiras questões, né? Quando você entra no quartel, por exemplo, e seu documento não bate, eu vou criar essa situação, tá? O soldado olha para o seu documento e vê que não coincide a foto com o nome, né, para ele. Então ele pega e te leva, segurando no braço, ele te leva para fora do quartel, né? Pensando nas pessoas que estão ali dentro. Os soldados são a frente, é o que está à frente, está sempre à frente das batalhas, está sempre à frente de qualquer situação, ele é o primeiro a agir, né? Então ele está defendendo esse quartel por debaixo dessas paredes. Fazendo um paralelo com o nosso organismo, né, essas paredes, né, esse muro, a gente pode fazer um paralelo com a nossa pele, né? A nossa pele e um outro muro que não é muito visível são as mucosas, né? Começa pela boca, esse tecido, se você abrir a boca, né, a sua boca, você vai ver que ela é brilhosa, né, rosadinha. Esse tecido, ele acompanha todo o tubo digestivo, né, passa pelo esôfago, estômago, não sei se vocês lembram de biologia, chega no intestino, enfim. E tem a mucosa respiratória, que é um tecido semelhante. E esses soldados, a gente pode dizer que são os anticorpos, né? Os tenentes e os comandantes, a gente pode falar que são as células de defesa. Enfim, fazem parte da imunidade.
E aí, desde já, a gente já pode começar a pensar em algumas situações. O soldado, por exemplo, ele precisa estar bem alimentado, ele precisa estar fazendo atividade física, ele precisa estar atento ao que está acontecendo o tempo todo ao quartel. Entrada, saída de pessoas, ele está ali o tempo inteiro. Casa de máquinas tem que estar funcionando e obedecendo às ordens, né? Ele tem que dormir bem, né? Descansar e trocar, né? Eles trocam os soldados, quem é que fica de plantão, quem é que não está de plantão, um fica acordado, outro vai descansar, tem que estar bem alimentado, né? Com as vacinas em dia, e enfim. E aí a gente fazendo paralelo agora, mas antes disso, né? Na verdade eu vou seguir aqui uma sequência. Bruna, tem uma pergunta que você ia Então, fazer já nesse primeiro momento, para a gente poder... entrando agora na parte do sistema imunológico, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender a diferença entre imunodeficiências primárias e baixa imunidade. São coisas diferentes, né, Davidson? Isso, exatamente. Fala um pouquinho aí pra gente. Semana passada foi a Semana Mundial, né, das Imunodeficiências Primárias, que é uma semana importante para alertar a população médica e a população em geral sobre os sinais de alerta, né? Imunodeficiência primária, o que significa? Imuno de imunidade, deficiência de imunidade. Primária, normalmente primária congênita, né, que nasce com o indivíduo. Ou seja, o indivíduo já nasce com os soldados mais fracos, mais magrinhos, ou poucos soldados, ele não tem um número suficiente de soldados, né? O indivíduo já nasce com isso, né? E o que leva a isso, né? Ele tem alguns sinais que o médico vai suspeitar se essa pessoa tem baixa imunidade ou não. São os 10 sinais de alerta, né, que a gente usa como base para poder saber se essa pessoa é ou não. Por exemplo, diarreias crônicas, né, passam de 1 mês, 2 meses, otites médias recorrentes, quer dizer, que é infecção de ouvido recorrente. Mas por que é importante a avaliação do médico e do pediatra, né? Um otite recorrente pode ser refluxo, uma criança muito pequena, né? E a imunodeficiência primária, ela pode se desenvolver em qualquer fase da vida, até na fase adulta. Né? Ele pode não desenvolver na infância, mas a maioria já começa na infância. É claro que a criança, assim, a gente tem diferenças de imunidade por idade, né? O bebezinho que nasceu, ele demora um período de 3 a 6 meses, ele está naquela fase ainda de baixa produção de anticorpos, começando a produzir os seus anticorpos, a sua defesa, né? E a baixa imunidade, como você perguntou, Bruna. A baixa imunidade é quando você não tem imunodeficiência primária, a gente descarta os sinais, né? Nem todo mundo precisa ser investigado, isso o médico ele vai investigar nos casos suspeitos, né? Alguns quadros eu já descrevi, como a diarreia, né? Existem as doenças autoimunes, asma grave. A baixa imunidade a gente pode voltar aos soldados. A gente tem um quartel, né? O quartel está ali todo direitinho, mas o soldado não se exercita, não pega sol, não recebeu vacina, o soldado não está se alimentando direito, né? E aí você está muito estressado, cansado, né? O estresse. E aí você está provocando uma fraqueza nessa força, nessa defesa, né? Sim, fazendo esse paralelo. É bacana, é isso mesmo. Mais alguma pergunta aí, Davis? Eu tenho uma aqui também. Mamãe perguntou. Pode falar. Aí, puxando agora ainda, né, falando um pouco, né, você falou dos sinais, né, dos sinais de alarme, se existe remédio para fortalecer ou aumentar a imunidade. Então, eu já começo falando que não existe medicação milagrosa, gente, para aumentar a imunidade, tá? Essa baixa imunidade que o Dr. Davidson falou aqui para vocês. Eu vejo muitos pacientes, em especial crianças, utilizando alguns medicamentos na esperança de que vai aumentar a imunidade. Mas o que pode acontecer é algumas coisas, alguns fatores a ajudarem, a auxiliarem. Né? O Davidson, por exemplo, é homeopata, vai falar um pouquinho mais sobre, né? Que o conjunto, uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, as vacinas em dia, tudo isso somando, com certeza pode aumentar a imunidade, favorecer a criança a ter um sistema imunitário melhor. Né, Davidson? Fala um pouquinho aí da sua experiência profissional nessa parte. Isso, exatamente, né? A homeopatia
importante ferramenta, né? Assim, eu digo que a homeopatia, a gente diz que a homeopatia ela pode ser usada em qualquer tipo de doença, de forma isolada, como um tratamento isolado ou associado ao tratamento alopático, né? Que é o tratamento convencional, tradicional. Além de tudo isso que você já falou, né? Então, como é que funcionaria a homeopatia nesses casos? Eu dou exemplo, aí eu mudo um pouquinho o exemplo daquela professora com um aluno que está com uma dificuldade em aprendizado, né? Em aprender uma matéria. Ela fica do lado dele, ele vai tirando as dúvidas, ela vai ensinando, explicando melhor, mas quem tem que fazer a tarefa é o aluno. Às vezes essa professora tem que ficar mais tempo, às vezes essa professora não precisa existir. Ele, como indivíduo, consegue só com a alimentação, só com o que ele faz no dia a dia, só com a própria concentração dele, fazer a atividade dele, entendeu? Então, a homeopatia é importante, é um bom auxiliar no tratamento. Sim. Mas, aí, emendando com isso, né, você disse sobre a vitamina D, Bruno, fala um pouquinho para mim sobre para as pessoas, né? Isso foi algo bem questionado, como que ela age, né? Patrícia, acho que foi a Patrícia que perguntou. Isso, a Patrícia. Então, a Patrícia, teve mais uma outra mãe que perguntou, aliás, mais de uma, né? Que a vitamina D é um tema, né, muito comentado, muito falado, né? Tem se estudado cada vez mais sobre a vitamina D, né? Um dos questionamentos é se a vitamina D ajuda na imunidade e se sim, por quanto tempo ela pode ser dada, né? A vitamina D ao filho, né? A vitamina D, ela é importante e fundamental para o nosso organismo como um todo. E ela não só ajuda na imunidade, como a deficiência e a insuficiência dela no sangue pode favorecer até algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus, como, por exemplo, algumas doenças da tireoide. A vitamina D, ela pode ser produzida de forma natural pela exposição solar. Alguns alimentos, eles até podem auxiliar um pouquinho, aumentar a vitamina D, mas assim, não tem para ninguém. O sol realmente é o que realmente traz benefício e aumenta esses níveis do nosso sangue, né? O sistema inato é o que possui nossas células de defesa principais, né? Que você comentou dos soldados, né? Fazendo uma alusão aí. E o adquirido de forma resumida é o que se forma quando a gente tem contato com o meio externo, né, com os alérgenos, com os patógenos, que são as doenças do ambiente externo. A vitamina D, ela tem uma função de regular esses sistemas. E não só isso, até mexer na parte genética nossa, já tem estudos aí saindo falando a respeito disso. Então, assim, de forma resumida, se a gente tem uma vitamina D deficiente, insuficiente, consequentemente teremos uma imunidade baixa, porque ela afeta diretamente esses sistemas, né? Que é o sistema inato e o sistema adquirido. E respondendo a outra pergunta, né, por quanto tempo dá a vitamina? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza que os bebês eles devem fazer suplementação praticamente desde o nascimento, desde os 7 dias de vida e se manter até os 2 anos de idade. Tá, e após isso? Na verdade, vários estudos já mostram, já apontam que a vitamina D, ela deve ser feita para o resto da vida, mas é muito importante ser avaliado por um médico, né, ou pelo pediatra, ou pelo seu médico alergista, imunologista, o seu clínico geral, né? Essas dosagens de vitamina D devem ser feitas, né, ao longo da vida para avaliar se realmente há essa necessidade de suplementação ou não, porque a vitamina D, a deficiência dela é um problema global, né? Isso já se sabe e muitas pessoas fogem do sol, né? As pessoas têm medo, né? E, Bruna, existem outras vitaminas também que auxiliam na imunidade? Existem outras vitaminas, né? Não é só a vitamina D. Minerais. A gente tem que pensar também na vitamina C, né? Que a gente encontra principalmente em muitos alimentos, que eu vou falar mais à frente um pouquinho. O zinco é muito importante. O ferro, né? A criança que possui um quadro anêmico, né? Uma anemia por conta de baixa de ferro, ela tem como consequência, né, uma baixa de imunidade. A criança fica mais doente, fica mais suscetível a ter alguns outros problemas de saúde, mais internações. Então é muito importante. A ida ao pediatra é essencial, porque é o pediatra que vai dosar, ele que vai fazer uma avaliação, ver a necessidade de uma coleta de exame ou não. Então por isso que é importante essa rotina, né? Todas essas vitaminas são muito importantes, fora outras, né? Magnésio, enfim, mas falando assim mais como as principais, né? Mais principais, né? Deixar esses soldados mais fortes, né? Isso mesmo, é isso aí. Exatamente. E aqui que a gente anotou uma sequência, pessoal, para a gente poder se guiar, né? Isso. Tem uma outra pergunta, eu acho que é Marcela. Os probióticos, eles ajudam também na imunidade dos bebês?
Os probióticos, eles estão sendo muito discutidos hoje em dia, né? Em tudo que é congresso se fala muito, né? Onde congresso de pediatria, de alergia e imunologia, está sempre comentando, né? A microbiota intestinal, ela é extremamente importante para a nossa saúde e por isso que é necessário um equilíbrio na qualidade e na quantidade de micro-organismos que existem nessa microbiota, tá? Os probióticos, o que eles são? Eles são bactérias vivas que trazem benefícios para a nossa vida, né? As chamadas bactérias do bem, né? Que são as que ajudam na nossa defesa, né? E são as que moram aqui na nossa microbiota, aqui no nosso intestino. Quando a criança tem uma alimentação rica desses probióticos, há um melhor equilíbrio dessa flora, contribuindo assim para uma boa imunidade. Mas ainda tem muito estudo, tem muita coisa a ser feita, né? Eu cheguei, teve agora, foi essa semana, anteontem, na verdade, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma live, assim, sensacional, e eles falaram um pouquinho a respeito disso, a questão da microbiota, como que ela altera de uma criança para outra, de acordo com a via de parto, por exemplo. Uma criança que nasce de parto vaginal, ela tem uma microbiota completamente diferente de uma criança que nasce de cesariana. Isso vale também para a criança que foi amamentada com leite materno e a criança que foi com a fórmula infantil, né, com leite, né, outro tipo de leite. Existe uma diferença muito grande, né? Vários estudos já mostram que o leite materno ele possui uma quantidade de probiótico natural que é essencial para o desenvolvimento, né, imunológico, neurológico da criança. Então, assim, tem muito ainda a crescer sobre os probióticos, mas o que eu tenho lido, o que eu tenho visto, os colegas que eu discuti bastante essa semana sobre o assunto, realmente está vindo aí para trazer bastante benefício. Isso aí, medicina é uma ciência, né? Então a gente sabe que... Está sempre mudando, né? Está sempre mudando. Algumas coisas a gente sabe hoje que daqui a 6 meses já não tem mais o mesmo sentido, que descobriram outras funções, né? Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Davidson, a Mariana, ela chegou a fazer uma pergunta para mim, se é verdade que quando a criança começa a ir para a escola, ela fica sempre doente. Isso acontece, né? As crianças... É um tema, né? Nossa, é nosso dia a dia, né, Davidson? É o dia a dia, é verdade, né? Principalmente as crianças menores, né, que ainda estão em formação de imunidade, tendo contato com crianças em creches, né, ou escolas, ou com primos em casa, às vezes nem vai para a escola, mas tem primos, tem irmãos, tem sim uma frequência um pouco maior de infecções. E algumas têm por conta dessa transitoriedade, às vezes a imunidade ainda está se fortalecendo, pode apresentar quadros respiratórios recorrentes, que são os resfriados recorrentes, né? E aí a gente recomenda, né? Fazer a lavagem nasal, né? Com soro fisiológico, isso é muito importante, seguir as orientações de pediatra, tudo aquilo que a gente já falou, de alimentação, enfim, mesmo. Vacinas, né? E até nesse processo de vacinação, né? Voltando para o exemplo do quartel, a vacinação representa um primeiro contato com um estranho, né, que é a bactéria, o vírus. E esse primeiro contato é com a bactéria, um vírus mais fraco, ou ele tá morto, né? Então, o soldado vai lá, olhou, viu aquela pessoa, ou aquele alienígena, aquela bactéria. Ele já está conhecendo. Num próximo contato, se aparecer ele vivo, ele já chama outros colegas. Olha, esse aqui não vai fazer bem para a gente. Então, é melhor a gente já expulsar e resolver essa situação, né? Na verdade, o nosso corpo está em constante movimento de defesa, de autodefesa. Isso é normal, é da natureza, né? A gente tem contato com bactérias, vírus, fungos o tempo todo, né? Seja pelo alimento, seja pelo contato, né? Então, a criança, já respeitando o seu calendário vacinal, ela vai diminuir a chance de ter essas infecções nessa fase de vida, e fazendo, por exemplo, resfriados também recorrentes. Mas, é claro, limpeza nasal, aí o acompanhamento com o médico, se ela começa a ter outros quadros, né, como eu falei, de otite média associada, mais de 4 episódios num ano, tirando quadros de refluxo, né, isso o pediatra vai avaliar, ou se houver necessidade, o alergista, o imunologista vai avaliar, porque essa criança também pode ser alérgica, e ela está desenvolvendo um quadro alérgico, que sendo tratado da forma adequada, né, ele vai melhorar e vai diminuir os quadros também de infecções, né? Sim, e agora só complementando... desculpa, pode falar. Não, pode falar.
Não, então, a criança que frequenta escola, creche, ela está em constante, foi o que você falou, né? Ela está em constante exposição a vírus e bactérias. E uma coisa que eu sempre falo para os meus papais e mamães que ficam aqui tão preocupados, isso vai passar. Eu sei que é angustiante você ver o seu filho ficar doente com frequência, mas existe, não é uma regra, mas existe uma deficiência da imunoglobulina A, que é a IgA. É muito comum isso acontecer, mas não são todas as crianças que possuem uma deficiência transitória quando é criancinha, quando é pequenininha. E quando faz essa deficiência, a criança, consequentemente, apresenta alguns quadros de doenças respiratórias mais frequentes. Só que isso é transitório. A criança ali na idade do seu 1, 2 aninhos, ela está no período ainda de formação do sistema imunológico, ainda está em formação, em construção. Então é muito comum a criança adoecer com frequência nesse período, mas isso é transitório, isso passa. Vocês vão ver que assim, tentando manter uma boa qualidade de alimentação, do sono, as vacinas em dia, enfim, que a gente vai falando no decorrer da live, isso tudo vai favorecer para que a criança melhore a imunidade. E só concluindo desse tópico, muitas me perguntam aqui, eu tiro da escola, eu faço uma educação em casa? Não, né, gente? Eu acho que, lógico, cada caso é avaliado, né, individualmente, mas a criança ela precisa passar essa exposição nesse primeiro momento. É necessário, é importante a criança ter essa exposição para no futuro ter um sistema imunológico legal, né, Davidson? Exatamente, é isso mesmo. Eu queria até que você me falasse um pouco, porque existe um teste, né, que é feito, né, no bebê, assim que ele nasce. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Então, é o teste do pezinho. O teste do pezinho, muita gente não sabe qual a finalidade dele. A gente consegue ver muitas doenças no teste do pezinho. O SUS, ele preconiza lá, né, algumas doenças que são as mais comuns no nosso meio, né, que a gente consegue testar, mas existe o teste do pezinho ampliado. Esse a gente consegue detectar algumas imunodeficiências até importantes, consideráveis, né, que foi o que o Davidson mencionou aí no começo, e a gente consegue ver alguns erros inatos do metabolismo. Então, assim, varia de acordo, não sei como é que é a questão de convênios de cada pessoa, no particular você consegue, tudo é conversado. Na maternidade, onde você for ter o seu bebezinho, eu acho que é legal você ter essa conversa. Como é que eu consigo, então, fazer o ampliado? O ampliado vale a pena, gente, é legal porque você consegue detectar precocemente algumas doenças e, se puder, intervir o quanto antes. Então, é muito legal. Exatamente. É muito bom. E aí a gente chega também, Bruna, num outro sinal de alerta, que é o da história familiar, né? Sim. Vocês pais, né, têm que estar atentos a isso, né? Então, já na gravidez, né, os pais terem conhecimento da herança que eles têm, né? Saber herança genética, né? Se o avô, o pai do pai dessa criança, né, tinha problemas tinha pneumonias recorrentes, né, ficava internado com muita frequência, fazia uso de antibiótico com frequência, mas precisando ser internado, né? Ou a mãe dessa criança, se já sabe que tem uma imunodeficiência, ou também tem essa história familiar, existe essa suspeita, isso é importante conversar, já ela no caso com um ginecologista, já tendo um pediatra que vai acompanhar essa criança, conversar com esse pediatra, até para saber que determinadas vacinas têm que ser avaliadas, né, se podem ser aplicadas ou não ao nascimento, uma BCG. Né? Então, esse é um outro fator. E falando da mãe, né, gestante, né, um outro fator importante, né, que influencia na imunidade dessa futura criança é a questão do tabagismo, né, e do etilismo, que vão influenciar na imunidade dessa criança com certeza. Né? A mãe que fuma, a mãe que faz uso de álcool em excesso durante a gestação, a criança tende a ter uma defesa menor e tendências até a desenvolver alergias, né? Alergias respiratórias, asma, rinite, né? Isso mesmo. E outros problemas até de má formação, né? Dependendo do uso. Né? Alguma coisa? Não, esse assunto, show de bola. Aí, dando sequência aqui, ó, a Natália perguntou para mim, Natália é minha paciente aqui. Minha avó fala que a criança suja não adoece. Ela sempre disse que os netos ficavam no barro, na rua e adoeciam muito. Perdão, adoeciam pouco. É verdade? Por que isso acontece? A gente brinca, o pediatra aqui, né? Que é a vitamina S, a vitamina da sujeira. É verdade. Então,
É mais ou menos puxando pelo lado da escola. A criança que tem a exposição ao longo do decorrer da vida se expõe, principalmente à natureza, é muito importante. Lógico, a gente vai ter o bom senso, vai deixar a criança. é, Brincar no rio sujo, né? Com esgoto. Não é isso, Enfim, né? isso, exatamente, assim, né? Tem que ter um bom senso, mas também colocar a criança numa bolha, a criança nunca vai adquirir um sistema imunológico legal. Então, assim, é importante a criança ficar ali brincando ao ar livre, com terra, com grama, com a natureza. Isso é fundamental, né, Davidson? E exatamente. Contato com outros amiguinhos, com irmãos, com primos, parentes. Sim, Porque, sim. como você falou, é inevitável, gente. A gente tem contato, como eu falei antes, com bactérias e vírus o tempo todo. E o nosso organismo ele é muito inteligente, então ele vai aprendendo. Cada novo contato, ele já tem uma memória para aquilo, né? É o funcionamento é o mesmo funcionamento da vacina. Só que com o organismo vivo, ele aprende muito mais. Então, realmente essa é a questão, né, das crianças que brincam mais livremente, né, com cuidado, é claro, né, não com exagero, como você falou, elas vão ter um melhor desenvolvimento imunológico, né, Sim, do que a criança que fica num ambiente totalmente, uma tentativa de um ambiente estéril, né, que é passar álcool o tempo todo na casa, nos objetos. É claro que a gente está vivendo uma situação um pouco diferente no momento, né, diferente, isso mesmo, né, de um vírus com uma virulência, que a gente chama com uma agressividade que a gente ainda está entendendo como é que é o comportamento dele, mas dentro do possível, dentro daquilo que a gente conhece, do ambiente que a gente vive e convive normalmente, tentar deixar essa criança ter esse contato, sim. Né? E dentro da alergia, né, existe a teoria da higiene, que ainda não tem uma comprovação, mas há suspeita de dizer exatamente que as crianças que têm mais contato com esse ambiente, né, de deixar cair um objeto no chão, ter contato com ele, ela tem uma chance menor de desenvolver alergias ou postergar esse desenvolvimento do que aquela criança que é muito protegida. Né? É isso mesmo. E ainda falando sobre esse assunto, né, da vitamina Uhum. S, da natureza, né, também teve o questionamento dos animais de estimação, se eles ajudam no sistema imunológico, né? Ajudam, porque é justamente essa linha de raciocínio, né? O animalzinho, o convívio com o animal, principalmente para a criança, não só da parte do sistema imunológico, até da questão mesmo afetiva, emocional para a criança, isso é muito Exatamente. bom, né? É muito importante. Só que assim, falando desse tópico, né? O que é importante a gente destacar? Tem que ser um animalzinho limpinho, que frequente, né, que vá com frequência ao veterinário, que tenha as vacinas em dia, né? Se puder evitar que o animalzinho fique em cima de cama, né? Até pela questão alérgica mesmo, né? Que isso aí já é um outro tópico, mas, né, o animalzinho ali, né, a presença dos ácaros mesmo, né, que ficam em cima do pelo, o próprio pelo, isso pode acarretar alguns quadros alérgicos. Mas assim, o convívio com o animalzinho é essencial, é muito bom. É muito bom mesmo. E aí a gente até fala da questão, como você falou, da questão do estresse, né? O animal para a criança, ele diminui o estresse, tanto da criança Diminui o como da estresse. família, né? É. E, e o estresse, né, ele libera, né, um hormônio, né, quer dizer, ele aumenta a quantidade do cortisol no nosso organismo, né? E o estresse constante, né, como eu falei do soldado constantemente estressado, todo dia estressado, ele diminui essa imunidade. E aí você abre porta para ter uma infecção viral, para, né, ter uma infecção bacteriana, né, por Sim. conta do estresse. Né? Com Então, o certeza. animal realmente ele ajuda muito, Ele tem ajuda muitos, bastante. muitos Claro, benefícios, né, animalzinho, nossos pets. é Você tem alguma verdade. pergunta aí, Davidson? Deixa eu Tem ver alguma aqui. aí? Eu tenho algumas aqui também. Tem uma aqui da Juliana. Bebês que não tiveram leite materno têm imunidade prejudicada? Que não Pois tiveram é. né, o aleitamento É o materno? aleitamento materno, né? Então, estudos apontam que o leite materno exclusivo, pelo menos nos 3 primeiros dias de vida, ele reduz significativamente a chance da criança desencadear algumas alergias, até mesmo a alergia à proteína do leite de vaca, né? Falando da parte alérgica. E agora, sobre a imunidade, o leite materno é o alimento mais completo que existe no mundo. Não tem nada que se compare, que se equivale, não tem como, né? Só ele possui a quantidade de vitaminas e anticorpos necessárias, né, para uma boa defesa imunológica. Tanto nos estudos quanto na minha prática, pelo menos na minha prática clínica, no meu dia a dia, eu vejo as crianças que foram amamentadas,
né? Em especial o aleitamento materno exclusivo, que é o que é preconizado, até o 6º mês de vida. E, se possível, estender até os 2 aninhos, eu vejo que são crianças que adoecem menos, né? Porque o leite materno, ele possui muitas vitaminas, ele possui muitos anticorpos, né? Muitos minerais, tudo que é necessário para uma criança se fortalecer, né? Exatamente. E o leite materno, né? Eu te interrompi, não, né? Não, não. Te interrompendo um pouquinho, tá? Então, falando dos anticorpos, né? Então, durante a gestação passa a IgG, muito que é uma defesa da mãe que ela adquiriu, costuma passar ele passa pela placenta, e no leite materno tem o principal anticorpo que é a IgA, né? Que você falou anteriormente, é o protetor daquela mucosa que eu falei, né? Respiratória, Isso. gastrointestinal, ele é um importante protetor, se liga, impede, dificulta, né, que os vírus se grudem nessa mucosa, né, e causem infecção, ele é um importante anticorpo. E existem as opções, mas eu não posso amamentar, a mãe não pode amamentar, não consegui amamentar, o meu bico não formou direito, eu produzi pouco leite. Se for o caso, realmente, existem bancos de leite, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, existe o banco de leite do Instituto Fernandes Figueira, que é a Fiocruz, no Flamengo, que orienta qualquer pessoa, qualquer mãe que esteja amamentando. Tem um pessoal capacitado, enfermeiros, fonoaudiólogos, médicos, que auxiliam a mãe a amamentar, ensina a pega do bebê, né, como é que ela faz. E, em caso ela não poder amamentar, existe o leite que é doado, que é todo processado, estudado, né, antes de chegar na criança, ele, né, passa por toda uma pesquisa. Né? E ia te perguntar... De aleitamento materno, né, ainda. De aleitamento materno. Tem uma outra pergunta. Em bebês em aleitamento materno exclusivo, o que a mãe come interfere na imunidade do bebê? Não só os que amamentam, né, mas até mesmo as gestantes. Tudo que você se alimenta, você pode trazer consequências para você como para o seu bebê. Né? Uma mãe que não tem uma boa alimentação pode apresentar, a Priscila que está aí me assistindo, que é ginecologista e obstetra, né, fala até melhor do que eu sobre isso. Mas a mãe que faz uma anemia, por exemplo, na gestação, por uma má alimentação, por uma falta de suplementação, até mesmo da vitamina D, enfim, ela pode trazer muitos problemas para ela enquanto pessoa e como consequência para o filho, né? Porque ela vai ter uma fraqueza, ela não vai ter uma produção de leite suficiente. Então, assim, a alimentação, não sei se vocês já ouviram falar, né, dos 1000 dias, né? Os 1000 dias é o período que é essencial para um bom desenvolvimento da criança. E isso vai desde a gestação até a criança desenvolver, nascer e crescer. Os 1000 dias são fundamentais de você manter uma boa alimentação. Isso vale para a mãe e para a criança que nasceu, né? Criança. E até posteriormente a própria alimentação, né? Os alimentos, eles podem ajudar na imunidade? Nossa, Foi uma super, outra né? pergunta. Foi uma outra pergunta, né? Inclusive eu quero mandar um beijão aí para as minhas parceiras nutricionistas que me ajudam nesse desafio aí, principalmente na parte de alergia alimentar. Não sou nada sem vocês. Eu também. Também tenho meu apoio na nutrição. Não, eles assim, são muito importantes. Na verdade, eu acho que se fosse colocar uma hierarquia, assim, pode-se dizer, eu acho que estaria no topo mesmo, porque a alimentação, ela é importante. Eu vou falar um pouquinho assim, né? Ela é importante ter variedade. Eu só dou uma alô na Paula e Vitória Freitas. É importante ter variedade de frutas, legumes e verduras, fontes de vitamina C, como as frutas cítricas, goiaba, tomate, vegetais verdes escuros, alimentos com fonte de selênio, as castanhas, por exemplo. Nos bebês que são menores, nas crianças, as castanhas podem ser até trituradas, tem formas de se fazer, né, patês, enfim. Alimentos com vitamina D, foi o que eu falei, né, anteriormente. A vitamina D, ela é melhor absorvida, sem dúvida alguma, pelo sol. Mas tem alguns alimentos que podem ajudar, né? Por exemplo, gema de ovos, peixes, né, como o atum, por exemplo. Fontes de vitamina E também, o azeite, as oleaginosas. Fonte de zinco, né, que aí já entra, por exemplo, os feijões, o espinafre. Tudo isso. E assim, fundamental beber muita água. Nossa, água, assim, tem que beber, isso vale para gestante, isso vale para criança. Eu cheguei a fazer um post até no meu Instagram, falando sobre, depois vocês, quando acabar a live, vocês procurem aí, eu falando sobre a quantidade, em média, que uma criança precisa consumir de acordo com a faixa de idade, de acordo com o peso, enfim.
Então, assim, beber água é muito importante. E o acompanhamento nutricional, na verdade, aqui são algumas dicas que eu e o Davidson estamos dando, mas o Isso. acompanhamento nutricional, ele é essencial, né, para qualquer É. pessoa, né? E o oposto também é prejudicial, né? O excesso de refrigerantes, gorduras, carboidratos, na verdade, principalmente carboidratos, né? Eles podem prejudicar a imunidade, né? Por exemplo, usando aquele exemplo, né, que eu falei do quartel, imagine, eu pensei, por exemplo, os quartéis estão sempre próximos de árvores, né? Então tem sempre os macaquinhos entrando ali, vamos imaginar isso, né? Mas quando tem um excesso de macaquinhos, eles começam a jogar fruta, eles começam a destruir as paredes. E aí, o que o tenente, o comandante tem que fazer? Vai lá, soldado, você tem que limpar aquela parede, pintar aquela parede. Só que ele tem um número restrito de soldados. Então, ele fica direcionando os soldados para fazerem isso. Esse macaquinho a gente pode chamar de glicose, por exemplo. O excesso de glicose no organismo vai atrapalhar a imunidade. Então, crianças e indivíduos adultos diabéticos têm imunidade baixa por causa disso. E essa glicose, que esse macaquinho está causando uma inflamação no organismo. Né? A mesma coisa é a sobrecarga do rim. Né? Uma criança já, a gente tem visto isso, você tem visto também, né, Bruna? Crianças com pressão alta, com triglicerídeo alto, né? Vão sobrecarregar a casa de máquinas, né? Vão sobrecarregar o rim, o fígado. Isso vai atrapalhar também a imunidade. A gente vai mandar soldados para lá para ajudar nessa batalha. A obesidade, inclusive, ela resgata, na verdade, ela sequestra vitamina D. Ela baixa isso no sangue. A obesidade, ela traz muitos problemas de saúde, né? É muito complicado. Eu só vou falar aqui de uma pergunta que foi a Andrea que fez para mim sobre dermatite atópica, né? Sim. Voltando ao exemplo do muro, né, Andrea, se você estiver assistindo, o muro, ele é feito de tijolo e cimento, né? Na dermatite atópica, esse muro tem algumas partes que são feitas de areia. Então, essas partes que têm areia facilitam a entrada do invasor. Então, na verdade, o invasor tem mais facilidade de entrar, né? É claro que, assim, dentro de uma imunidade normal, prevista, né? Existem esses fatores que podem influenciar. Então, por isso que a gente fala muito do uso do hidratante, que ele vai entrar como um cimento temporário, um cimento que vai ficar por cima, que vai diminuir essa abertura para não entrarem esses invasores. Né? Tem mais alguma pergunta, Bruna? Não, aí o questionamento de uma mãe foi se criança que não se alimenta bem pode ter imunidade baixa, né? É o que a gente já comentou, né? Que sim, a criança que não se alimenta bem, ela pode ter, né, uma baixa qualidade de vitaminas, minerais, e pode contribuir para o surgimento de algumas doenças, como anemia, por exemplo, né? E tem uma pergunta que eu vou fazer para você. É verdade que antibiótico pode abaixar a imunidade? Tudo em excesso nessa vida é prejudicial, né, gente? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio na vida. O antibiótico, o uso indiscriminado dele, que é o que a gente tem visto com muita frequência, né? Ele pode acarretar uma série de problemas, não só da parte de imunidade, como até problemas hepáticos no fígado, problemas nos rins, né? E aí o antibiótico ele pode gerar uma resistência mesmo, né? Se eu uso o excesso dele, sem uma prescrição médica adequada, né? Lógico, né? Tem situações, uma infecção de garganta que realmente necessita, né? Uma infecção urinária, enfim, né? Não vou entrar nesse mérito, mas tem que ser prescrito e avaliado criteriosamente. Por que está usando esse antibiótico? Por que está usando tantas vezes ele? Né? O uso em excesso pode causar uma resistência e cada vez mais é necessário aumentar a dosagem ou até mesmo trocar a classe de antibiótico, porque a criança ou até mesmo o adulto já não responde mais aquilo, né? Então tem que ter cuidado mesmo, né? Tem que ter cuidado. E aqui uma pessoa perguntou também do corticoide, né, o Davidson? Né? Entrando nessa linha aí, antibiótico, agora corticoide. Exatamente. O corticoide muito usado no caso de asma, controle da asma, nos quadros de rinite, a dermatite atópica, em doenças autoimunes. Existem diferenças, né, de potência e da intensidade do uso. O corticoide, ele pode sim, ele provoca uma diminuição da imunidade, mas depende do tempo de uso desse corticoide. Os corticoides que a gente chama orais, aquele que a gente xaropinha ou em comprimido, ele tem uma ação muito maior do que o corticoide que a criança ou adulto usa como bombinha, né, para tratamento de asma, né, ou no corticoide do spray nasal. É muito menor
do que esse corticoide que tem no xarope ou no comprimido. Se a pessoa, a criança ou adulto, está precisando usar muito esse corticoide oral, né, em comprimido ou solução, para tratar, por exemplo, uma asma, é porque ela não está tratando a asma dela, né, ela está indo muito à emergência, ou só está, né, procurando o pediatra nas crises, e aí essa criança acaba utilizando muito esse corticoide. Isso realmente pode prejudicar o organismo dela. Então, ela tendo um tratamento adequado, um acompanhamento correto com o pediatra ou com o alergista, imunologista, homeopata, fazendo a associação de medicamentos, no caso, ela vai, ao longo do tempo, tendo menos crise. Conforme ela for melhorando do quadro dela de crise, claro que isso é uma resposta individual, a gente não tem como adivinhar, a medicina não é matemática, ao longo dos anos, né, ao longo dos meses, ela melhorando, essa dose do corticoide inalatório vai ser reduzida, né? A gente vai diminuindo até retirar, se for o caso da criança, né, dependendo da resposta dela. Então, ele baixa sim, mas existem critérios, por isso que tem que ter um acompanhamento médico. Então, por exemplo, a criança tem dermatite atópica, às vezes ela está com uma dermatite tão grave que há necessidade, quando não há outros medicamentos para serem utilizados. Aí ela tem que ter um acompanhamento de perto, às vezes precisa ser internada e usar antibióticos juntos, né, em associação, para ela não piorar por causa justamente dessa imunidade que está afetada nesse período. E só complementando, né, essa questão dos corticoides inalatórios, nasais, né, porque são para os tratamentos de rinite alérgica, de asma, né, aproveitando essa situação da pandemia. Muitas pessoas estão deixando de fazer o tratamento que o médico, né, orientou, com medo por ser corticoide. Gente, não vamos deixar de fazer. As crises, mais agora entrando o frio, né, muitas pessoas já estão apresentando quadros, crises de asma grave. Então, assim, tem que continuar. É muito importante você continuar o tratamento que foi preconizado para você, né? Exatamente. E como eu falei antes, no caso da homeopatia, às vezes o indivíduo não necessita, né, dependendo da situação, do caso da criança, ou ela vai usar em associação as duas medicações, não há problema nenhum. Tá? Bruna, a gente tem mais 8 minutinhos, deixa eu só... Eu vou abrir aqui, então, os comentários para ver se tem mais algum, para a gente poder... Se alguém quer fazer esses minutinhos finais aí, a gente... Alguma pergunta? Se alguém quer perguntar alguma coisinha a mais, que a gente deixa a nossa mensagem final já já. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o tema? Alguma coisa que a gente não falou? A gente tentou, assim, pegar o maior número de perguntas possíveis. A gente sabia que era a dúvida mais frequente aí do pessoal. Tinham muitas perguntas repetidas. Algumas perguntas também não tinham relação. Olha lá, Davidson. Quem tem rinite tem imunidade mais baixa? Foi o que eu falei, foi a Ludmilla. Na verdade, você tem uma sensibilização maior, né, ao que a gente chama de alérgeno, né? Então, você reage a um determinado provocador, né? É um pequeno carrapato, por exemplo, o ácaro, que provoca uma reação do seu organismo de uma forma exagerada. É um mecanismo um pouco diferente, né? Então, uma rinite não tratada, né, de uma forma adequada, né, você pode evoluir para quadros respiratórios, né? A gente pode despertar crises de asma e aumenta a probabilidade de você ter infecções, né? Se você não trata, né, de uma forma correta, sinusites, otites, né? Então tem que ter esse cuidado, tratamento, e sempre falando em quadros nasais, né? O soro fisiológico é muito importante, é básico, é simples, mas é muito importante para rinite e para qualquer secreção nasal. Muito, muito bacana. Mais alguma, gente? Cássia, alergia e pediatria. Vocês gostaram da live, gente? Que bom, tem gente gostando aqui. Então... A Gessiane está perguntando, quando a imunidade baixa muito, a pessoa... Ih, foi lá para cima. Sumiu, peraí. A pessoa pode adoecer? Sim. Sim. São estudados, né? Se eles estão fracos, né, as bactérias vão crescer. Se a sua defesa está enfraquecida, se não está fazendo atividade física, se não está tudo isso que a gente falou, pode adoecer sim, com certeza. Bruna, você quer deixar uma mensagem final? Porque a gente tem mais só 3 minutinhos. Só fazendo assim um resuminho breve do que é, né,
do que fazer para deixar nosso sistema imunológico bom, né? Que foi foi uma pergunta, inclusive, também de uma mãe, né? A qualidade do sono, né? Uma boa alimentação, olhar o calendário vacinal do seu filho, se está em dia, como é que está, porque a vacina hoje em dia ela é importantíssima, ela é crucial, né? Muitas doenças foram erradicadas pela vacina, né? E ficar sem vacinar vai voltar tudo, como é o caso já de até algumas, como o sarampo, por exemplo. Então é muito importante. A atividade física, eu sei que a gente está nessa fase aí da quarentena, do isolamento, mas na medida do possível que você conseguir fazer, para você se movimentar, um alongamento em casa, alguma coisa. A atividade ela é essencial para, né, para manter o nosso sistema imunológico fortalecido. O leite materno, né? Se você puder ser perseverante, eu sei que não é fácil, mas hoje em dia tem tanta rede de apoio. Nossa, eu tenho umas meninas aqui que trabalham comigo, da parte da enfermagem, enfim, com amamentação, a galera da fono. Pede ajuda, assim, tenta, assim, eu acho que você vai ver como que vale a pena. O aleitamento materno não tem igual, né, Exatamente. Davidson? E aí eu acho que essa é a mensagem. E você quer Isso. falar mais? Nós convivemos, né, e tudo é multidisciplinar, alimentação, né, você precisa fazer atividade física com orientação, tudo é importante para a gente manter a integridade do nosso corpo, né, a gente precisa estar bem para viver bem, né, para a gente poder exercer aquilo que a gente escolheu fazer na vida, né? E aí, até deixo uma pergunta, né, para quem tem filhos, né? O que a doença significa de verdade, assim, verdadeiramente para vocês? Ou outro sentido vocês podem dar para ela, né? Perguntar para uma criança, o que você acha que aconteceu com você? Fala para mim, o que você sentiu? Isso também é importante, né, a gente fazer esse exercício, né? Porque o nosso organismo aprende imunologicamente, mas aprende também, né, de uma forma sistêmica, que a gente chama, né? Aprende psicologicamente, né, a doença também como aprendizado. Tá? Quero Com agradecer, certeza. então, a participação de todos que estiveram aqui hoje na live. Muito obrigado, Bruna, também, tá? Foi Obrigada. ótimo, Nossa, adorei. adorei. Eu também gostei muito. Obrigada pelo convite. Vamos buscar agora outros temas, a gente falar um pouquinho mais, né? Mais vezes agora. Exatamente, o pessoal pode sugerir, tá, gente? Fiquem à vontade, Sim, no sim. meu Instagram, da doutora Bruna, Alergia e Pediatria, né? E doutor Isso. Davidson Tavares. Vocês podem sugerir à vontade e a gente está aqui para discutir o que vocês quiserem. Tá bom? Muito Então tá obrigado a bom. todos. Um Tá? beijão para Uma todo boa mundo. noite para todos. Tchauzinho. Tchau, gente. Grande abraço.